Olá, bem-vindos a você que está chegando agora e a você que já é inscrito no Litera Mais. Hoje eu quero falar com você sobre um livro Todas as Manhãs do Mundo. Sabe aquele livro que você lê e fica ecoando na mente? Pois esse livro é assim, e no sentido literal, porque ele é centrado na história da relação conflituosa e de afetos entre dois músicos. Então, o tema música é presente em praticamente cada página, no sentido literal e figurado, porque nós encontramos nesse livro uma delicadeza extrasensorial ao tratar a passagem do tempo, das relações familiares e de amizade, e de falar de uma forma muito bonita do transcendente. Eu tirei 12 dias de férias e levei 3 livros. Eu confesso que o primeiro que eu li foi Todas as Manhãs do Mundo e eu não consegui ler mais nada nas férias, porque eu fiquei tão concentrada naquela leitura e fiquei pensando nos dias que se seguiram. Eu fiquei profundamente assim envolvida com o livro, daí eu li no original, depois eu busquei o livro em português, depois eu vi o filme nas férias também, né? Que é uma beleza, com certeza não tão bonito quanto o livro, mas é legal. E ainda fiquei pensando aqui em fazer um vídeo para vocês, vou falar um pouco assim sobre o livro e o filme neste vídeo. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o autor, o Pascal de Guignard, que ele é pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é um escritor francês que nasceu em 48 e ele começou a trabalhar com literatura desde jovem, lá com uns 21 anos ele publica o seu primeiro livro, que é um ensaio consagrado ao escritor Leopold von Sacher-Masoch. E o interessante é que a palavra masoquista tem uma das origens nesse nome, eu fiquei sabendo nessa pesquisa. O Sacher-Masoch, ele publicou um romance que é o Venus à la Fourrure, A Pele de Vênus, e tem até um filme do Roman Polanski, que é muito bom, por sinal, baseado neste romance. É um filme meio assim, teatral. Então, o Guignard, ele chega na literatura já publicando um trabalho sobre o Masoch. E o Pascal de Guignard, ele começa cedo a trabalhar com as famosas edições Gallimard da França, chegando ao máximo posto do desenvolvimento editorial das edições. E ele vai escrever romances. E no Brasil a gente temos algum deles traduzidos, A Razão e O Último Reino. Eu não li ainda, mas eu vou ler porque eu gostei muito desse autor. Os temas recorrentes no autor são o silêncio, a leitura, a criação artística, a morte, a sexualidade e a filosofia. E está tudo nesse livro aqui, a gente já vai ver isso aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o enredo de Todas as Manhãs do Mundo, sem que atrapalhe a leitura de vocês, que o livro ele é uma biografia imaginária de um músico real, que é o Jean de Saint-Colombe, que ele viveu no século XVII. E na vida real, o Saint-Colombe ele é uma espécie de lenda da música barroca francesa. Ele tocava viola de gamba, que era um instrumento muito conhecido e o favorito de Louis XIV. Inclusive tem músicas complexas de Johann Sebastian Bach para este instrumento. E os relatos que se tem deste músico Saint-Colombe são dos músicos que elogiavam o talento magistral do mestre, porque ele mesmo era um ser avesso à corte e à exposição pública, e o livro vai contar essa história pra gente. O livro ele foi publicado em 1991 e o cenário da história é inspirado num livro anterior do mesmo autor que foi publicado em 1987, chamado, em tradução livre, A Lição de Música. O Todas as Manhãs do Mundo são sem retorno, isso é uma frase do livro. Então essa frase ela é emblemática e ela é melancólica dentro do livro. A história de Todas as Manhãs do Mundo ele se concentra então na relação do Saint-Colombe e o seu aluno Marin Marais. O aluno que acabou se tornando o violista da corte de Louis XIV, né? Então, assim, na primavera de 1650, a esposa de Saint-Colombe, ela morre, lhe deixando 2 filhas pequenas para criar, a Madeleine
e a Antoinette, que é a Antoninha em português. O Saint-Colombe, ele mora no campo, ele não é rico, mas ele vive bem com as suas propriedades e dá renda de dar aulas para alunos que são selecionados a dedo. Aliás, a dedo não, são selecionados a ouvido. E a partir da morte da esposa, ele trata de educar as filhas da melhor forma possível e lhe dá lições de música. E elas têm realmente um talento para música. Ele é um pai pouco afetuoso, na verdade, ele expressa pouco afeto. A gente vai ver que ele é um homem muito contido. E ele é muito severo, muito colérico e deixa as tarefas cotidianas com as filhas ao encargo de uma cozinheira, enquanto ele se isola numa cabana que ele mandou construir depois da morte da esposa. Ele se isola naquela cabana e vai se aperfeiçoar tanto no instrumento a ponto das pessoas dizerem na época que o instrumento, a viola de gamba dele, imitava todas as inflexões da voz humana. E aí as filhas crescem e se tornam jovens musicistas. Isso aí é bem rapidinho, bem no começo do livro. E a fama de Saint-Colombe, ela chega ao reino que manda emissários para convidá-lo para tocar na corte, ser um músico de chambre, que era uma alta distinção, mas ele recusa. E tem cenas memoráveis no livro sobre isso, especialmente quando chega um abade do rei, assim, coberto de joias e roupas caras, e dá um contraste ali com o modo mais simples do Saint-Colombe. E o contraste não é só disso, é das visões de mundo desses homens, que é muito bem abordado aqui pelo autor Pascal Guignard. Então o rei, ele fica contrariado, recebeu uma negativa, mas deixa o Saint-Colombe em paz e diz para os cortesãos deixarem de frequentar os concertos do músico, que ele fazia uns concertos lá na casa mesmo. E o Saint-Colombe, ele e as filhas seguem vivendo pela música. Ele é um mestre muito reservado e discreto, então, e ele não reserva, inclusive, que ele tem uma visita eventual do fantasma da esposa, que inclusive supostamente toma vinho e come biscoitos. São belas as cenas que aparece a esposa. E um dia lá chega o jovem Marin Marais, que vai solicitar as lições do mestre Saint-Colombe. E depois de uma recusa inicial e também por insistência das filhas, ele acolhe o Marais como aluno. Ali vai começar uma relação de um certo equilíbrio tenso entre uma visão musical, uma visão de mundo, a relação do Marais lá, esse aluno com as filhas, especialmente uma relação amorosa, conflitante com a filha mais velha. E a tensão entre o Marin Marais e o Saint-Colombe vai ao limite quando o Marais, ele toca para o rei e se vangloria disso. E a história vai fazer uma curva aqui e vai seguir um caminho muito interessante, em que cada vez mais a vida interior das personagens irá se desnudar e trazer revelações ao leitor. Gente, vou parar aqui o enredo, vamos ficar curioso para ler esse livro e vamos voltar aos aspectos agora que me chamaram a atenção no livro e ver algumas diferenças entre o livro e o filme. A escrita do livro, ela é um primor, é uma frase curta, elegante, sem assim arroubos estéticos, uma escrita limpa, se pode dizer, uma escrita que poupa o leitor de voltar atrás, relembrando de fatos passados da história. É para seguir a leitura mesmo, uma escrita de fluidez, né? Uma fluidez muito gostosa, muito boa mesmo. E como os personagens são musicistas, a música está no coração deles e no coração do livro. Tem uma cena que a filha caçula, ali, a Antoinette, né, a Antoninha, ganha uma viola de presente do pai. É uma viola pequenininha, porque ela é uma menina ainda, e ela se prostra nas pernas do pai, chora ali abraçada. E a gente, bom, eu chorei junto nessa cena ali no livro, e depois vi no filme, muito bonito, assim, porque vê o quanto a música tocava essa menina, né? E há um contraste ali entre os músicos jovens com as visões de mundo e o músico mais amadurecido, Saint-Colombe, né? Temos o refúgio de Saint-Colombe para fazer e apreciar música na cabana. Aqui, a música mais a serviço de si do que agradar ao mundo. O que é a música? O que pode ser considerado música? Ou que lhe é
intrínseco e o que lhe é exterior quando se fala em boa música. E num sentido mais amplo, o que é a criatividade? De onde vem e para que serve? A criatividade vem do visível, do invisível, ambos? São perguntas que elas vão ficar ecoando no livro. A música chega onde a palavra não basta. O silêncio é também música. Diziam da música de Saint-Colombe que ela era capaz de ressuscitar os mortos, e de fato a esposa o visitava. E aqui há um reforço do transcendente que há na música. Temos também a corporeidade do instrumento e do musicista, o instrumento como um prolongamento do corpo em relação ao extracorpóreo. Bem, o livro é cheio dessas perguntas, né? Então, o prolongamento em relação ao extracorpóreo, o extrasensorial que há na música. Tem um tema de cordas, sapatos e cordões, antecipando o destino da filha mais velha, Madeleine. Há também como conciliar o aparentemente irreconciliável, uma outra pergunta do livro, né? A redenção está em buscar algum ponto comum entre as pessoas, entre os gostos? Qual é a nossa motivação para deixar algum legado? São outras perguntas que surgem ali. A cabana, ela aparece como uma caixa de ressonância, mas ela também é um ventre protetor onde a música é gerida. Aí a gente se pergunta onde é que nascem as nossas ideias. E essas são algumas das reflexões que eu queria deixar para vocês. E para fechar este livro, eu vou dar uma dedilhada no filme, tá? O filme ele é com o Gerard Depardieu, mais um. O filho de Gerard Depardieu, inclusive, ele faz o Marais jovem. Esse filho de Gerard Depardieu, é o Guillaume Depardieu, ele morreu cedo, infelizmente, morreu de pneumonia enquanto ele gravava um outro filme, que é um aspecto trágico, né, da vida do Gerard Depardieu, das vidas reais, né, como um todo. O filme, ele Todas as Manhãs do Mundo, ele é bastante bom pela reconstituição histórica, toda aquela parte, digamos assim, material da história. Ele é bastante fiel também ao livro. O autor do livro, Pascal de Guignard, foi também um dos roteiristas, e junto com o diretor. Mas o filme, ele peca por cortes e as nuances dos personagens, né? Todas essas reflexões aí não ficam tão bem colocadas no filme, né? O que você só vai encontrar lá na história, vai ficar pensando muitas outras, né? Essas aqui são algumas que eu trouxe para vocês. E o livro, ele é narrado como uma espécie de biografia, que tem um narrador onisciente. Já no filme, eles colocam o narrador, é o Marin Marais, é o próprio, né, o aluno ali do Saint-Colombe. E tem cenas muito bonitas e também tocantes na adaptação ali cinematográfica, que eu acho que vale visitar. Mas depois de ler, eu acho que legal é ler o livro e depois dar uma olhada no filme. Se gostaram dessa história, deixa aqui seu like. Se gostaram do livro, quem já leu, comenta aqui para mim. Quem ainda não leu, quer ler, comenta aqui também. Eu respondo todos os comentários, pessoal. Se não é inscrito, inscreva-se. Um beijo e até o próximo vídeo.